Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que você pode rever os nossos programas através das redes sociais, pelo Facebook Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Além de rever os nossos programas, você pode curtir a nossa fanpage ou também pelo YouTube como Painel Saúde. O programa dessa semana, dando continuidade ainda à campanha Novembro Azul, você deve estar observando aí na tela o laço azul que está todo o nosso programa aparecendo, está aqui conosco também, com os nossos convidados. Hoje, Dr. Roberto Tarpinian, urologista na cidade de Sorocaba, e também Dr. Hugo Hipólito, ele que esteve na semana passada falando sobre câncer de próstata e retorna ao Painel Saúde para falar nessa semana sobre o tema Saúde do Homem. Doutor Hugo, boa tarde, bem-vindo novamente ao programa. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pela presença mais uma vez, sempre bom recebê-lo. Estamos aqui à disposição das telespectadoras e dos telespectadores. Que bom. E também de volta ao Painel Saúde, já esteve aqui conosco em outras ocasiões, Dr. Roberto Tarpinian. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço o convite para expor aos telespectadores algo mais sobre a saúde do homem. Doutor, quando a gente fala em saúde, o Portal da Saúde do Ministério da Saúde traz um dado muito interessante que, segundo o portal, a cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são de homens. No Brasil, os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada. Doutor, quando a gente fala sobre isso, o doutor Roberto, o doutor Hugo, dados interessantes, importantes e até alarmantes, que o homem vive menos do que a mulher. Por quê, doutor? Quando a gente fala em saúde do homem, o tema do programa de hoje, o homem é mais relapso? Mas sabe que essa pergunta que você me fez lembrar de um nosso querido chefe da urologia. E um dia ele nos chamou em sua sala e fez a seguinte observação. Sabe, Tarpinian, eu cheguei a uma grande conclusão. A mulher é um bicho muito doentio, mas pouco morredor. Me desculpe as telespectadoras pela brincadeira, mas acontece o seguinte, é que a mulher realmente ela procura o médico muito mais precocemente do que o homem. Ela, quando se sente doente, ela vai ao médico, ela não é descuidada, ela vai ao médico. E uma outra observação que nós temos é cultural. Por que cultural? Nós, quando criança, nossos pais, nossos irmãos mais velhos, os outros dizem: você é forte, você é homem, homem não chora, homem é forte. Mulher é o sexo frágil, o homem é o sexo forte. Então o homem, como ele se sente, como se nunca ele fosse ficar doente. Só a mulher ficaria doente. Então eu acredito que isso fez parte da cultura, né? Da cultura. Que nós crescemos ouvindo isso. Hoje essa realidade já mudou, né, doutor? Mudou completamente, graças a Deus e graças à nossa cultura, insistência. O homem chora. O homem se sente que ele pode ficar doente, então ele procura hoje o médico, então ele chora, abraça, dá um beijo no rosto do outro homem. Isso é humano, isso é cultural, e isso é maravilhoso. Começou a quebrar paradigmas, preconceitos, né? E participar muito mais, né, doutor? Perfeitamente. Doutor Hugo, doutor Roberto Tarpinian colocou muito bem que a mulher ela começa a procurar um médico muito mais cedo e o homem muito mais tarde. Doutor, com que idade o homem geralmente começa a se preocupar com a saúde e, de fato, procurar o médico? Bom, em relação à parte urológica, a recomendação é que o homem faça os seus exames preventivos em relação à próstata, em relação à sua masculinidade, a partir dos 50 anos de idade. Porque a gente sabe que a vida sexual, o homem, ele vai haver um decréscimo da nossa atividade sexual a cada década da vida,
E falando-se em saúde do homem, aqui a gente está enfatizando os problemas da vida sexual, os problemas de ereção e normalmente é muito raro a gente ter alguma causa orgânica de disfunção erétil, de dificuldade de manter o ato sexual por parte do homem com menos de 50 anos. Isso ocorre, né, a menos de 50 anos, geralmente são problemas mais emocionais, bloqueios emocionais que podem causar algum distúrbio da ereção. Doutor, o senhor frisou muito bem a questão da disfunção erétil, mas temos também outras funções, outras situações que levam o homem a procurar o urologista, a se preocupar um pouquinho melhor com a saúde, como ejaculação precoce, ou uma ejaculação que não é precoce, mas é mais retardada. Isso também ocorre com pessoas mais jovens, não ocorre, doutor? Podem ocorrer distúrbios da ejaculação em adolescentes, adultos, jovens, principalmente a ejaculação precoce, né, ou prematura, que é geralmente relacionado com um reflexo condicionado que o rapaz aprendeu daquela maneira e ele leva para o resto da vida. Logo, momentos após a penetração vaginal, ele não consegue satisfazer a sua parceira e ejacula prematuramente, né? Isso é passível de tratamento, quer com medicamentos, quer com chamada terapia sexual, onde entra aí um psicólogo especialista em terapia sexual, além do urologista que vai afastar as causas orgânicas relacionadas com os distúrbios da ejaculação. Isso pode acontecer já na juventude? Sim, relacionados com esse reflexo condicionado de o adolescente ter aprendido, às vezes com mulheres da rua, assim, a ejacular precocemente. E ele pode levar isso aí para o seu casamento, causando algum problema em relação à sua vida sexual. Isso não tem nada a ver com a parte de fertilidade. Questão emocional. Exatamente. Doutor Roberto, quando a gente fala, pegando um gancho no que o doutor Hugo Hipólito colocou da questão emocional, tem uma pergunta aqui que fala assim: o estresse pode levar o homem a sofrer com disfunção erétil? Sim, lógico. O estresse é um dos principais motivos que levam o homem a ter uma disfunção erétil não orgânica. E pegando um gancho do que o Dr. Hugo falou a respeito do início da disfunção erétil, antes dos 50 anos de idade, é comum naquelas pessoas portadoras de diabetes avançado, que leva a um problema circulatório. E aí realmente há uma disfunção erétil, às vezes muito precocemente, aos 30 anos de idade, 35 anos de idade. Então nós devemos, quando nos chega ao consultório um paciente ainda jovem com disfunção erétil, nós temos que pensar num diabetes e temos que investigar essa causa da disfunção sexual erétil. E no caso do estresse, é muito comum o paciente chegar em nosso consultório e dizer: doutor, estou muito cansado, acabado, estressado, a pressão sobre o meu espírito está demais, eu não consigo ter. Então a pessoa não se compromete, ele se distrai durante o ato sexual. Ele diz às vezes: eu não consigo fazer a penetração e já ejaculo. Então tudo isso tem um fundo emocional muito grande. Eu sempre gosto de falar que a ejaculação precoce é aquela em que o paciente não consegue chegar a fazer a penetração. Isso que chama precoce, ele não chega nem a penetrar e já ejacula. Tal é o problema emocional que ele está submetido. Como é que é o tratamento para o paciente que está nessa situação, doutor? Normalmente nós o encaminhamos a um psicólogo ou a uma psicóloga que tem uma maneira de abordar o assunto com muito mais qualidade, muito mais propriedade que nós urologistas, que estamos mais acostumados a manipular organicamente sobre essa disfunção erétil, essa disfunção sexual. O tratamento, então, ele passa a ser multidisciplinar.
Sim, sim. Não pode ser só com o urologista. Nós temos que ter realmente sempre um psicólogo nos dando um apoio nessa área. Não, medicamentos nessa parte não entra. Para problema de ejaculação precoce, rápida, existem os medicamentos. Quais são esses medicamentos? São os antidepressivos. Por que esses antidepressivos funcionam nessa hora? Foi descoberto, percebeu-se que as pessoas que tomavam esses antidepressivos, eles retardavam a ejaculação independente de sua vontade. Então, hoje, quando nós queremos dar algum medicamento a esse paciente que tem uma ejaculação rápida, uma ejaculação que mais comumente chamado precoce, nós damos esses antidepressivos, que é uma reação colateral do medicamento. A reação principal é antidepressiva, mas independente da vontade dele, ele vai retardar a ejaculação dele. E eu sempre digo a ele, enquanto você estiver tomando esse medicamento, vai retardar a ejaculação independente da sua vontade. Se você parar com o medicamento, você vai voltar ao que você era antes. Se você tem alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente está falando, disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada, encaminhe pelo nosso painel saúde que está aí aparecendo na tela, @gmail.com. A gente faz um breve intervalo e voltamos na sequência falando sobre saúde do homem. Não saia daí. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Reveja os nossos programas no Facebook, Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e também no YouTube como Painel Saúde. O programa dessa semana fala sobre saúde do homem. Nós estamos em novembro, estamos presenciando, vivendo a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata e também outras doenças que acometem a saúde do homem. Doutor Hugo, a gente conversava aqui durante o intervalo, o urologista ele não atende só homens, só o sexo masculino. Mulheres também procuram urologista, é isso? Sim, é importante a gente frisar aos telespectadores e telespectadoras que a nossa especialidade, a urologia, compreende o aparelho urinário da mulher, portanto, problemas de rim, pedras, cálculos renais, problemas de bexiga, tumores, urina solta na mulher. Isso também faz parte do consultório do urologista. Em relação à parte masculina, o urologista se preocupa com o aparelho genital masculino, aí a importância dos distúrbios da ejaculação, dos distúrbios da ereção e também do aparelho urinário. Portanto, a parte feminina, aparelho urinário, a parte masculina que vem ao urologista são alterações da próstata, alterações da ereção e também do aparelho urinário em relação ao homem. Então é comum aí a gente também presenciar a participação das mulheres no consultório do urologista. Sim, eu diria que aproximadamente 20-25% das consultas ambulatoriais no ambulatório de urologia são mulheres, mas a grande maioria são os homens que vão fazer a prevenção do câncer de próstata, vão tratar de algum problema relacionado com a sua vida sexual, com a saúde masculina e mais focada na vida sexual. Doutor, quando o homem procura o urologista para algum problema aí relacionado à questão sexual, a mulher acompanha ele? Alguns casais, a mulher está presente, em outros ele vai sozinho.
E é importante para o urologista, isso já foi destacado nos congressos, a gente tem que estimular o homem porque às vezes ele está inibido, ele tem medo de relatar algum probleminha que ele está tendo, alguma preocupação em relação à sua ereção. E é importante que o médico fale, escute, como é que está a sua vida sexual? Você está satisfeito com a sua vida sexual com a sua esposa, com a sua parceira? Para que ele, se a gente não pergunta, muitas vezes ele se retrai e evita de entrar nesse campo. E é bom que a parceira acompanhe também, né? E que isso seja colocado abertamente, né? Sim, dependendo do casal, a parceira acompanha e participa. E isso é muito bom porque as orientações que são dadas para o homem, ela vai poder também absorvê-las e vai poder aplicá-las na sua vida íntima, né? Eu gosto muito que a esposa, a companheira do paciente, quando ele está com disfunção erétil, o acompanhe, porque é muito comum o paciente relatar que ele vai fazer a penetração e de repente ele perde a ereção durante o ato sexual. Como é que se inicia a ereção? A ereção se inicia através do desejo sexual. E esse desejo sexual libera substâncias em nosso corpo que vai causar a ereção. Se algo interrompe esse reflexo, esse fluxo de desejo sexual e liberação dessas substâncias que provocam a ereção, há uma queda da ereção. Muitas vezes isso está ligado a uma cobrança da esposa ao paciente. E no outro dia ele vai ter relação com a esposa só para provar que ele realmente é possível, capaz de ter uma ereção. E só o fato de ele ir mais preocupado em não falhar, ele falha novamente. E aí cria-se um ciclo vicioso de medo de falhar e falhar. Então, é muito comum a esposa estar incluída nesse ciclo. Doutor, quando isso acontece, quando o homem entra nesse ciclo, né, de falhar e depois de na próxima relação ele ir lá e tentar mostrar que ele é capaz, falha novamente, depois falha novamente, quando ele entra nesse ciclo, o que ele precisa fazer? É nessa hora que nós pedimos que a esposa ou a companheira vá junto com ele, para que não haja uma cobrança durante o ato sexual de que você está me traindo. É muito comum essa pergunta para o paciente. Você está me traindo com outra? Quer dizer, é a primeira pergunta que a esposa faz para o paciente. Então nós temos que conversar com os dois, procurar um psicólogo, que vai nos auxiliar e muito na solução do problema do casal. E tem solução, né, doutor? Tem solução, com certeza. Doutor Hugo, a questão também que o doutor Roberto está colocando de falhar, né, de não conseguir, depois entrar nesse ciclo, né, de falhar várias vezes, a esposa às vezes compreender ou não compreender, pode estar ligado com outras doenças? Sim, é muito importante frisar aos telespectadores e às telespectadoras que existem, o Dr. Roberto frisou bastante as causas de perda da ereção relacionadas mais à parte psicogênica, mas existem muitas causas orgânicas e relacionadas à parte física do homem, não à sua parte emocional, que podem se manifestar inicialmente como uma disfunção sexual. Por exemplo, problemas cardiológicos. Porque o pênis existe no nosso corpo todo, no interior dos vasos, na parede dos vasos sanguíneos, uma camada de células chamada endotélio. Esse endotélio, quando ele está doente, ele vai causar um infarto, ele pode causar um derrame e muitas vezes o primeiro sintoma de um problema cardíaco se inicia com uma disfunção erétil. E, portanto, é importante a gente afastar problemas cardiovasculares que podem causar também distúrbios da ereção. Aí são causas orgânicas, não é um problema emocional, não é um problema psicológico.
Diabetes entra também, doutor? Muito conforme o doutor Roberto já frisou, precocemente o diabetes pode causar, mesmo em adultos jovens que começam com diabetes, o chamado diabetes juvenil, podem ter problemas precoces, prematuros de ereção e de fundo orgânico, não de fundo emocional. Tudo isso é passível de tratamento, daí? Tudo isso é passível de tratamento. Existem 3 níveis de tratamento da disfunção erétil. Primeiro, medicamentos, a grande revolução do tratamento da disfunção erétil, as drogas que aumentam a duração e a intensidade da ereção. Elas funcionam em casos de disfunção erétil de pequeno grau até grau médio. E nós temos os casos mais graves de disfunção erétil, onde pode ser feitos tratamentos mais invasivos, com medicamentos que são colocados dentro do pênis através de uma injeção, dentro de uma estrutura do pênis chamado corpo cavernoso, ou mesmo nos casos mais avançados de disfunção erétil, pode ser colocada uma prótese peniana que resolve e é um tratamento para os casos mais graves e de causa orgânica da disfunção erétil. Esses casos mais graves, desse aí estágio nível 3, é para uma idade mais avançada? Independe da idade? Independe da idade porque depende do fator causal. Se nós tivermos um diabetes juvenil, eventualmente pode ser necessário um implante de uma prótese peniana, às vezes numa pessoa com 30 anos, 35 anos. Doutor, e o homem aceita facilmente uma prótese? Olha, peniana, tanto o homem como a mulher, isso tem que ser discutido antes da tomada de decisão e tem que ser feita a tomada de decisão com o homem e a sua parceira. Né? Deve haver um acordo e isso é mostrado, quais são os tipos de prótese, porque isso implica numa cirurgia para a colocação dessa prótese. E tem que ser feita toda essa avaliação antes de qualquer tomada de decisão, porque é uma cirurgia, a cirurgia importa em anestesia. E a partir do momento riscos. ali a prótese sendo implantada, ela permanece com ele sempre, para sempre. Sim, a finalidade da colocação da prótese é para resolver permanentemente o problema que não é possível ser resolvido, são os casos mais graves, com tratamentos menos invasivos. Tá certo. Doutor Roberto, a gente está chegando no finalzinho do programa, hoje Saúde do Homem, o Novembro Azul. Qual que é o recado final aí para o homem que está precisando cuidar um pouquinho melhor de sua saúde? Eu acredito que nós não falamos ainda daquele que a turma às vezes nos procura para falar da andropausa, que às vezes é muito comum no consultório chegar, doutor, eu vim aqui procurar porque eu estou na andropausa, eu queria saber como é que está o meu nível de A partir de que idade? A partir já dos 45 anos de idade, já existe uma queda em 2% dos pacientes homens, a diminuição do nível de testosterona. É o que nós chamamos de hipogonadismo. E mal empregado o nome de andropausa. Na realidade, não existe um sintoma característico como existe na mulher. O que existe no homem de sintomas que podem estar relacionados com uma queda da testosterona são a queda de pelos do corpo, o que a gente chama de irritabilidade, perda de memória, insônia, sudorese, o que a gente chama... São esses os sinais? São sintomas que podem estar relacionados a uma queda de testosterona. A presença desse sintoma não significa que ele esteja realmente com a testosterona baixa. Há necessidade de se fazer a dosagem do hormônio masculino e só a gente repor esse hormônio caso ele esteja baixo. Não se deve repor o hormônio se ele não estiver em níveis baixos.
Então, em caso de dúvida, procure um urologista. Por falar nisso, a gente está encerrando o nosso programa, agradecendo muito a presença novamente do Dr. Hugo Hipólito, urologista da cidade de Sorocaba, também Dr. Roberto Tarpinian, urologista aqui na cidade de Sorocaba, 2 conceituados urologistas. E por falar em urologista, um abraço também muito especial ao meu amigo urologista, Dr. Fernando Guimarães Russo Ramos, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço, Dr. Fernando. Dr. Hugo, obrigado pela presença. Muito obrigado pela Dr. Roberto, obrigado novamente pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos a presença de 2 grandes urologistas da cidade de Sorocaba falando sobre saúde do homem. Se você tem alguma dúvida, nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. O apoio do Painel Saúde é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Até o próximo programa, um grande abraço.